Fala galera, tudo bem? Eu sou a professora Gabi Jardim de Linguagens aqui do QG do Enem e hoje eu tenho uma dica bem maneira para você mandar muito bem na tua prova de linguagens lá no dia 3 do 10. Aqui no Quarentena a gente vai falar nesse videozinho sobre as tirinhas, assunto muito comum, muito cobrado na nossa prova de linguagens desse vestibular aí em nível nacional. Então eu quero começar falando para vocês sobre a importância, as características principais e a diferença entre as duas tirinhas que mais caem nessa prova, que são o cartoon e a charge, beleza? Para começar, eu quero que você lembre que geralmente a tirinha vai ser um texto de linguagem híbrida, também chamada de linguagem mista. O que isso significa? Que eu vou trabalhar a linguagem verbal, aquela que usa palavras, e a linguagem não verbal, a que trabalha no campo das imagens, beleza? Uma segunda característica é ser um texto curto, principalmente no campo da charge. Geralmente é um quadrinho só. Já o cartoon, ele pode trabalhar com 1, 2 quadrinhos, mas enfim, isso é muito comum de ser num único plano de quadrinho, tá? Então, beleza, linguagem não verbal, linguagem verbal, juntas que dão a linguagem mista, mas essa construção de um texto curto. Outra característica fundamental das tirinhas é o uso do humor. Lembra que humor não significa necessariamente aquilo que vai gerar o riso. Quando você lê uma tirinha, não acha graça, vê uma questão escrita. Qual é o humor da tira? Rola uma aflição, um conflito interno e você pensa, como assim? Cadê o humor? Não ri de nada? O que significa de verdade humor? Para que você nunca mais se faça essa pergunta. Humor nada mais é do que a quebra de expectativa, beleza? Então, sempre que você estiver esperando algo da história e aquilo se inverter, se modificar, isso gera quebra de expectativa. É por essa razão que muitas vezes a gente chega a rir em momentos indevidos. Por exemplo, numa videocassetada, quando uma pessoa de repente está atravessando a rua, levando as compras, ela tropeça e cai. E aí você ri e se sente mal, espero que você se sinta mal. Isso acontece justamente porque houve uma quebra de expectativa, o que a gente chama de humor. E esse humor pode catalisar, pode levar ao riso. Você esperava que a pessoa continuasse andando, mas na verdade ela não vai andar mais, ela simplesmente caiu no chão. Tranquilo? Então, humor também é uma característica muito presente. Essas tirinhas, elas induzem a uma reflexão, elas levam a um pensamento crítico, fazendo com que você entenda ou pare para entender o contexto no qual elas estão inseridas. Tranquilo? Agora, pensando na diferença de cartoon para charge, eu trouxe duas imagens para que a gente possa pensar juntos. Mas antes, eu vou trabalhar com esses dois conceitos com vocês, tá bem? Quando você pensar em cartoon, significa que eu tenho uma tirinha que é atemporal. Ela não precisa de um espaço delimitado no tempo e nem um espaço físico, por exemplo, um país ou um continente específico, para que você consiga entender, uma vez que o assunto dessa tirinha é o comportamento, o relacionamento humano. Exemplo, se uma tirinha falar sobre traição, a traição existe desde que o mundo é mundo, não importa o local, beleza? Isso é um cartoon. Já a charge é uma tirinha que necessariamente está presente num contexto histórico-cultural específico e vai falar de algum tipo de figura pública, geralmente. Pode ser um político, um artista. Então, faz diferença o contexto para que você consiga compreender aquela informação. Tranquilo? Então, olhe aí as imagens para que você possa ficar sem nenhuma dúvida e mandar muito bem no seu Enem. Primeira imagem, eu tenho esse cenário marcado de linguagem verbal e não verbal, um peixinho pequeno que mostra um usuário, um peixinho maior que mostra a polícia engolindo o usuário e um peixe ainda maior que mostra o crime organizado engolindo a polícia. Claro aqui, galera, que nesse contexto o que a gente vai ter vai ser a charge, já que a charge, ela especificamente trabalha num contexto histórico, cultural, político. Esse cenário ele é bem comum na realidade das grandes cidades brasileiras. O crime organizado sendo muito maior do que o setor de segurança, que acaba focando, ao invés dos grandes peixes, que são os peixes que mantêm o crime acontecendo, nos usuários, por exemplo, de drogas. Belezinha? Agora, olha para o segundo tipo de texto, para a segunda construção textual. Eu tenho duas crianças jogando bola, uma pergunta para a outra e diz: Zeca,
O que é preconceito? A resposta é a seguinte: não sei, deve ser doença de adulto. Olha que interessante como tem aí uma percepção na construção dessa mensagem feita de acordo com o entendimento de que determinados comportamentos que não são legais, uma vez que são tratados como doença, são típicos do adulto, já que as crianças não mantêm esse tipo de prática, que nesse caso é o preconceito. Olha como leva a reflexão e como o preconceito ele acontece desde que o mundo é mundo e em qualquer lugar. Tranquilo? Charge, cartoon. Isso você vai usar bastante na sua prova. Então eu espero que você arrase, arrebente. Tamo junto. Um beijo.